Nós colocamos aí para vocês uma lista de, de cargos que não dependem de concurso público, tá? É uma lista aí grande. Nós temos 7 hipóteses que a gente não tem concurso público para alguns cargos. Então, vocês vão dar uma olhadinha aí, tudo bem? Já que a gente está falando de concurso, a gente tem que falar algumas coisas que são interessantes aí que aparecem na jurisprudência. Eu posso estabelecer limite de idade para o ingresso no concurso público? Em regra, não. Tá? Só que existem alguns casos, tem até súmula do STF, tá? O enunciado de súmula número 683, que vai falar que o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima na hipótese do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza e atribuições do cargo. Quer dizer, algum cargo que depende de força física, que depende de uma atividade física intensa, por exemplo, cargo para um concurso para soldado da PM. Eu quero que um policial militar ele corra atrás de bandidos, consiga fazer prisões, consiga dominar pessoas. Então, eu preciso de pessoas que sejam aptas nas atividades físicas. Tá? Então, eu posso limitar a idade para o ingresso nesses cargos. Tudo vai depender de uma razoabilidade também, certo? Agora, se for uma atividade intelectual, não há por que eu estabelecer um limite de idade, certo? E aí tem alguns casos aí também para vocês, tá nos slides, de situações que isso foi considerado, certo? Por exemplo, foi considerado inconstitucional estabelecer uma idade mínima para fiscal de tributos. O que, que tem a ver a idade? O fiscal de tributos ele vai sair correndo atrás do contribuinte, por acaso, na rua? Não vai, né? É uma atividade de fiscalização. Então não há por que estabelecer limite de idade para isso. Outra coisa bacana é a questão da tatuagem, né? Tatuagem é uma coisa na moda. Já fizeram uma pesquisa dizendo que 70% da população hoje utiliza tatuagens, né? E aí muita gente era cortada de concurso público, eram colocados inclusive no edital, que se tivesse tatuagem estaria cortado do concurso. E as pessoas eram reprovadas do exame médico. Constatou-se ali uma, uma tatuagem, por exemplo, em alguns regulamentos da Polícia Militar, em alguns estados, é, a, a, a reprovação do candidato aparecia como chaga grave, a tatuagem. Aí a pessoa entrava na justiça e ficava discutindo isso aí. O que o STF decidiu em 2016? É inconstitucional limitação de ingresso em concurso público por tatuagem, salvo se esta violar valores constitucionais. Tá? O camarada que entra para a polícia militar e aí ele tem uma tatuagem no braço dizendo assim, morte aos policiais, né? Ou tem aquela tatuagem lá do palhaço, que todo mundo sabe que aquilo ali é para assassino de policiais, esse tipo de coisa. Fora isso, né, é, não há problema nenhum a pessoa ter uma tatuagem. Outro limitador que aparece que é interessante é o limite de altura e de peso. Tá? Isso pode ser considerado da mesma forma que se limitou a idade. Eu preciso de uma pessoa apta fisicamente para desempenhar determinadas funções. Tá? Uma pessoa gorda demais, uma pessoa magra demais, ela não vai estar apta a desempenhar as funções. Aí pode ser utilizado, já foi utilizado, por exemplo, aquele IMC. Tá? É um critério. Muitos profissionais dizem que aquilo lá é irrelevante, porque ele não leva em consideração a massa óssea e tudo mais, mas é um critério objetivo a ser utilizado, se foi utilizado, e o STJ falou que isso é válido, certo? A investigação social, né, todo mundo que já ouviu falar disso, na última fase lá do concurso tem a investigação social. Nessa investigação social, a administração pública dá uma investigada na vida do candidato para saber a vida pregressa dele. Tá? Só que o STF já decidiu que a existência de inquérito policial ou mesmo de uma ação penal em curso não é capaz de eliminar o candidato exatamente em função da presunção da inocência. Ora, se eu eliminar o candidato porque há uma ação penal,
Esse cara está sendo condenado pela via administrativa antes mesmo da via judicial, né? Então, é correta essa posição, embora pareça preocupante, mas está correto. Vamos lá. Aí tem uns casos aí de reserva de vagas, depois vocês dão uma olhada. Tá? O exame psicotécnico, vamos falar um pouquinho sobre isso. Gente, o exame psicotécnico, ele pode ser utilizado, mas ele precisa ter previsão legal e ele precisa ter critérios objetivos. Não pode ser aquela coisa assim de bater o olho e você é doido. Você não pode entrar na administração pública, tá? Então tem que ser algo que eu possa até fazer uma contraprova, tá? Eu, candidato, eu chamo um outro psicólogo para contestar aquela avaliação que foi feita. Então tem que ter critérios objetivos, certo? Da ciência. Tá? Tem uma súmula vinculante número 44 que vai falar sobre isso. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico à habilitação de candidato a concurso público, certo? Bom, uma questão que é importante a gente considerar é a seguinte. Tudo bem, eu passei no concurso público. E agora? O que eu faço? Estou aprovado, e aí? Tem muita gente que passa em concurso público, não é nomeado e não sabe o que fazer. Tá? E isso é um nicho de mercado aí para advocacia, né? Ou você aí que passou no concurso público, você quer resolver a sua vida, mas não sabe o que fazer, né? E você aí vai advogar, você pode advogar para pessoas que passaram no concurso público, então a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, que isso é muito interessante. Existe o direito à nomeação quando se passa no concurso público? A priori, não. Tá? Vai depender da colocação que você se encontrar. Ah, existe um enunciado de súmula, né, número 16 do STF, que vai dizer: o funcionário nomeado em concurso tem direito à nomeação. Se você foi nomeado, você tem direito a tomar posse. Tá? Mas, e aí? Se você foi passado, o que a gente tem que obedecer no concurso público? A ordem de classificação. Se colocarem alguém que estava atrás de você na fila e nomearam aquela pessoa, você foi preterido. Se você foi preterido, você tem direito a ser nomeado, certo? Isso está lá no enunciado número 15 da súmula do STF. Agora, existem outras situações também. Você foi aprovado no concurso público, espera a sua nomeação, e aí existem contratações temporárias. Lembra aquela contratação temporária que é para atender a uma necessidade excepcional, dentro do interesse público, temporária, certo? Nomeia alguém para fazer a mesma coisa que você. Isso acontece muito, por exemplo, para concurso de professor. Tá? Você tem lá o concurso de professor, rede municipal, acontece muito isso, rede estadual às vezes. Tá? Faz o concurso público para nomeação de professores. Tá? O concurso termina, tem a ordem de classificação. Antes de nomear o candidato, aparecem editais e nomeiam-se, faz um processo seletivo e nomeia lá o candidato contratado temporário, certo? Essa contratação temporária, ela é ilegal? Às vezes não, tá? O que pode acontecer? Requisição de servidores, terceirizações, tá? Contratação temporária, uma contratação precária, que é essa contratação temporária, tá? Durante a validade do concurso. Eu tenho que verificar o seguinte: a priori, essa contratação temporária ela não será ilegal. Por quê? Pode acontecer, e aí a administração vai ter que se justificar. Tá? Às vezes, o que acontece? Eu tenho um professor que está de licença médica, eu tenho um professor que pediu uma licença sem vencimentos, e aí aquele cargo dele ele está ocupado, ele não está vago. Se o professor está de licença, professor, professora, licença maternidade, por exemplo, aquele cargo dela está ocupado por ela, embora ela não esteja em efetivo exercício. Tá? E aí o que vai acontecer? Aquela, aquela, aquela atividade ela tem que ser exercida por alguém de forma temporária. Então, ainda que você esteja aguardando nomeação, não é para aquele cargo daquele professor que está de licença. Tá?
é para outro. Então, se a contratação temporária foi para suprir essa necessidade temporária e excepcional, tá? Você não vai ter direito à nomeação para essa vaga. Você pode ter para outras. Aí vai ter que se verificar se quantas contratações estão sendo feitas para preencher quais vagas. Então, isso é importante saber. Não é que, havendo contratação temporária, necessariamente vai surgir o seu direito à nomeação. Tá bom? Bom, quando que o candidato aprovado no concurso público tem direito à nomeação? Quando ele estiver dentro do número de vagas. Olha, o edital constam 10 vagas, tá? Você ficou em oitavo lugar, você está dentro do número de vagas, então você tem direito à nomeação. Só que a gente tem que ter cuidado que a administração pública ela só é obrigada a nomear no final do período de validade do concurso público. Então, dentro daquele período de validade do concurso público, a jurisprudência entende que a administração tem um poder discricionário para encontrar um momento adequado para a nomeação, certo? Então, o candidato ele tem que esperar o prazo de validade se encerrar para ajuizar uma ação, se for o caso ele não seja nomeado. Tudo bem? Vamos lá. Se o candidato estiver fora do número de vagas, são 10 vagas, você ficou em 11º lugar. Você pode fazer alguma coisa? A priori, você tem uma expectativa de direitos, certo? Só tem uma expectativa de direito. No entanto, a lei do mandado de segurança possibilita que, vamos supor que não foram nomeadas as 10 pessoas, nomearam 5 pessoas. Tá chegando no final do prazo de validade do concurso e as outras pessoas não foram nomeadas. O que você pode requerer no mandado de segurança? Olha, requeira a nomeação das outras 5 pessoas e peça para que elas sejam intimadas para se manifestarem sobre o direito delas à nomeação. Tá? Está lá no artigo 3º da Lei do Mandado de Segurança. É possível fazer isso, certo? Então, vamos lá. Pode acontecer que essa pessoa nomeada desista e aí você entra no lugar dela. Tá?